Oiê, meu nome é Bruno Gá e essa aqui é a Lua. E faz 1 ano e 4 meses. Eu acho que faz 1 ano e 4 meses que nós nos mudamos do Brasil para os Países Baixos. Eu fiz um vídeo sobre todos os passos que eu segui para fazer a mudança da Lua do Brasil para cá. Então, quais são as exigências da União Europeia, os exames que tem que fazer, tudo eu expliquei naquele vídeo. É um vídeo muito bem explicado sobre isso. E eu tinha intenção de fazer um vídeo sobre o dia da viagem, então o que aconteceu no dia da viagem, nos aeroportos e no hotel que nós ficamos, sobre a nossa chegada aqui nos Países Baixos, como principalmente lá no aeroporto. Só que, claramente, o tempo foi passando, eu fui deixando para depois, e acabei não fazendo esse vídeo, sendo que recentemente 2 pessoas entraram em contato comigo sobre dúvidas, tanto quanto o dia da viagem em si, sobre o aeroporto e tudo mais, e também sobre a estadia no hotel. Então eu resolvi, depois de 1 ano, retomar esse assunto, porque ainda tá na minha memória, né, tudo isso, e eu vou fazer um vídeo aqui abordando principalmente 3 tópicos. O primeiro deles, o dia da viagem e os aeroportos, e também sobre a estadia no hotel. O segundo ponto, sobre a nossa chegada aqui, então nossa chegada nos Países Baixos e um pouco do nosso trajeto até chegar aqui em casa. E o terceiro ponto, sobre como está a nossa vida hoje, né, em relação à Lua, sobre veterinário, esse tipo de coisa, nesse período de tempo, o que eu tive que fazer com a Lua. E também sobre a adaptação dela e se eu achei que aqui é um ambiente bom para criar um cachorro. Então, vamos pro vídeo, sem mais delongas. Então, ok, bora lá. Falando sobre a primeira parte, que são as viagens em si. Então, tanto a minha viagem no aeroporto Salgado Filho, lá de Porto Alegre, para São Paulo, Guarulhos, então para o aeroporto de Guarulhos, nossa estadia no Hotel Pullman Guarulhos e no dia seguinte a nossa viagem de Guarulhos para o aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. Assim como no outro vídeo, eu vou deixar a Lua mordendo o ossinho dela, porque é isso aí. Espero que não atrapalhe muito. Mas, então, como eu expliquei no outro vídeo, nós escolhemos fazer uma viagem um pouco mais longa, em quesito de horas. Como eu não estava partindo direto de São Paulo, como eu tive que ir de Porto Alegre para São Paulo e de São Paulo para os Países Baixos, então nós decidimos que seria melhor fazer uma parada, um descanso, digamos assim, em São Paulo. Então foi isso que fizemos. No dia 3 de março, nós fomos para o aeroporto Salgado Filho e de lá nós pegamos um voo para o aeroporto de Guarulhos. Comparando o processo de viagem com a Lua no aeroporto Salgado Filho e no aeroporto de Guarulhos, o primeiro foi com a Latam e no segundo foi com a KLM. A KLM parecia um pouco mais preparada para fazer esse tipo de processo com um animal de estimação. Eu acho que eles fazem isso com mais frequência, não sei. Mas eu digo isso porque no aeroporto Salgado Filho houve uma demora um pouco maior, mas não foi uma demora grande assim, só foi um tempo maior que a gente teve que esperar para processar o documento da Lua de viagem. Quando eu falo documento, eu quero dizer o recibo de pagamento pela passagem da Lua. Mas ocorreu tudo bem, eles trataram muito bem a Lua, foram várias pessoas se assegurando, né, que ia dar tudo certo, colocaram os adesivos na caixa, eles trancam a caixa com as abraçadeiras, né, para ficar bem trancada, além da trava da própria caixa. Então, ocorreu tudo bem no aeroporto Salgado Filho com a Latam. Quando nós chegamos no aeroporto de Guarulhos, é que houve um problema. E aí, depois a gente viu o quão é importante dar esse respiro de tempo entre uma viagem e outra, entre as conexões, né? Justamente para resolver esse tipo de perrengue. Não quer dizer que você tenha que dormir uma noite no lugar, mas eu recomendo porque você tem mais tempo para resolver quaisquer problemas que possam aparecer. No nosso caso, qual foi o problema? Quando chegamos no aeroporto, eu estou falando sempre chegamos porque fomos eu e a minha sogra. Minha sogra foi até São Paulo para me ajudar porque eu tava com mala, tava com a Lua e foi uma ajuda muito boa. Então, se você puder estar com outra pessoa nesse processo, é algo que ajuda bastante. Quando chegamos no aeroporto de Guarulhos, nós notamos que a caixa da Lua estava demorando para chegar. Eu já tinha feito uma viagem com a Lua antes de avião, de Maceió para o aeroporto Salgado Filho, para Porto Alegre. Tinha sido bem tranquilo. Assim que eu desci do avião e fui para a parte
das bagagens, né, para a parte que tem as esteiras. Já tinha um funcionário da Latam esperando com a Lua na caixinha. Então, eu meio que tava esperando isso também, sabe? Que tivesse alguém ali esperando com a Lua dentro da caixinha. E não foi o que aconteceu. Quando nós chegamos, estavam lá as esteiras das malas, todo mundo esperando para pegar suas malas. Eu peguei as minhas malas, mas nada da Lua. E eu falei com uma funcionária que tinha por ali. Não era uma funcionária que estava com o uniforme da Latam, mas era uma funcionária que estava por ali com walkie-talkie. E eu perguntava para ela, né? Eu ficava perguntando, e a minha cachorrinha? E a minha cachorrinha? E ela falava que, vou entrar em contato com eles para saber. E depois que ela entrou em contato, ela disse, ela tá bem, vão trazer ela. Beleza. E aí passaram todas as malas de todas as pessoas e nada da Lua chegar. E obviamente eu comecei a ficar nervosa, porque cadê a Lua? A gente já começa a pensar no pior, né? Eu acho que todo mundo que faz esse tipo de viagem, por mais que seja um trecho nacional, a gente fica muito nervoso quando o cachorro viaja no porão do avião, porque a gente não tá vendo ele, a gente não sabe como ele está, né? Não vou ficar fazendo mistério, ela chegou, depois que a esteira parou de passar todas as malas, passou mais uns 20 minutos, eu acho. Daí a esteira começou a funcionar das malas, a esteira começou a rodar novamente e veio a caixinha da Lua na esteira. Esse foi o primeiro ponto que eu não achei legal. Como eu falei, a minha referência era de uma pessoa estar lá com a Lua acompanhando ela, e nesse caso ela chegou na esteira de bagagens como se fosse uma bagagem qualquer. Não achei isso legal. Na hora eu só fiquei feliz e fui correndo pra ela e vi que ela tava bem e tudo mais. Ela ficou bem feliz, né? Aquele chorinho. Só que aí eu notei que a caixa dela estava quebrada. Sim, a caixa da Lua estava quebrada. Não estava detonada, mas ela estava quebrada tanto na alça de puxar em cima. A alça estava removida. E um dos clipes, a caixa dela tinha clipes nas laterais e um dos clipes estava faltando. Então, a caixa estava danificada. E eu pensei, poxa, como eu vou viajar com a caixa nessa situação, né? Vale lembrar que nesse local não tinha nenhum funcionário da Latam, ninguém com o uniforme da Latam a quem eu pudesse recorrer. Então eu falei com o segurança que estava no local ali da parte das bagagens e ele disse para entrar em contato no balcão da Latam. Então, fomos eu, a minha sogra e a Lua. Então, eu fui correndo com a Lua pelo aeroporto para chegar no balcão de atendimento da Latam. No balcão de atendimento, falaram que eles ali não poderiam resolver nada e eu teria que ir ao setor de reclamações da Latam. E nós tivemos que ir até esse local. Bem, só preciso explicar que eu tava bem estressada e bem nervosa, porque, obviamente, eu precisaria da caixa da Lua. Eu sabia que eu precisaria dessa caixa de transporte para que a Lua pudesse viajar de São Paulo para Amsterdã. E esse voo era no dia seguinte. Se a gente tivesse feito os 2 voos no mesmo dia, seria um voo que eu teria que fazer em algumas horas. Então, era uma situação que eu precisaria de uma resolução rápida. Fomos nesse setor de reclamações. Basicamente falaram que a Latam poderia resolver isso de 2 formas. É que eu fizesse 3 orçamentos de consertos da caixa em lugares diferentes e levasse a Latam para que eles pudessem ver o valor e pagar pelo conserto, coisa que eu não poderia fazer naquele dia. Já era próximo das 5 horas da tarde, eu não conheço Guarulhos, então eu não teria possibilidade de sair procurando em Guarulhos conserto de caixa de transporte de cachorro, nem sei se isso existe direito. E a outra opção era eles me darem um voucher, se eu bem me lembro foi no valor de $90, a qual foi a opção que eu acabei aceitando. Mas é uma dica que eu vou dar pra vocês. Se acontecer algo com vocês desse tipo, eu espero que não aconteça, que a caixa do cachorrinho de vocês não seja quebrada e tudo mais. Mas caso aconteça e vocês tenham que resolver isso com qualquer companhia aérea que for, prestem atenção para o tipo de voucher que eles vão te dar. Porque eu não prestei atenção nisso, como eu falei, eu estava estressada, estava nervosa, queria resolver aquilo logo. E o tipo de voucher que eles me deram foi um voucher para compras dentro da Latam. Então, coisas dentro da Latam, passagens, esse tipo de coisa. Mas nesse voucher, eu vi que também havia possibilidade de reembolso em dinheiro, que seria a melhor opção, porque se eu tive que gastar em dinheiro, sim, eu tive que comprar uma caixa nova, tá? Se eu tive que gastar em dinheiro para comprar uma caixa nova,
Então, nada mais justo que eu recebesse reembolso em dinheiro também, não em compras da Latam. Então, foi algo que eu não prestei atenção, então eu assinei o documento, eu assinei o voucher, eu acho que não tinha muito o que fazer, talvez se eu buscasse um pouco mais eu conseguiria resolver isso. Só uma dica para se algo parecido acontecer com vocês, prestem atenção o tipo de restituição, o tipo de reembolso que vocês estão recebendo, ok? Peguei esse voucher, saímos do aeroporto de Guarulhos e fomos direto pro hotel, porque nós tínhamos que fazer o check-in. Nós pegamos a Lua, pegamos as nossas coisas e fomos para o Hotel Pullman Guarulhos. Agora, falando de uma parte boa da viagem, de uma parte ótima da viagem, que foi realmente o Hotel Pullman Guarulhos. Quando nós chegamos lá, nós estávamos acabadas, o estresse, né, disso tudo que aconteceu e o estresse de ainda ter que resolver a questão da caixa. Nós fizemos o check-in, fomos para o nosso quarto. Quando chegamos no quarto, nossa, gente, tinha caminha para Lua, tinha potinho de água, de inox, de água e comida. Eu tinha isso comigo, eu tinha levado comigo, mas eles deixaram à disposição também. Tinha sachês de comida, de ração líquida, né? E tinha tapetinho higiênico também lá. Eu levei tapetinho higiênico, levei comida, enfim, levei tudo isso, mas só de ter esse cuidado, sabe? Só de ter essa atenção com a gente, deixando claro que semanas antes, quando eu reservei a minha estadia no hotel, eu já tinha deixado claro para eles que eu estava levando um pet. Realmente foi um serviço muito primoroso e foi algo que já nos acalmou em relação ao estresse que nós estávamos passando, sabe? Então conseguimos deixar nossas coisas, tomamos uma água, tinham deixado também uma garrafinha de água só pra Lua no chão, assim, junto com os potinhos, o que eu achei muito fofo também. Nós fomos até a pet shop, eu não lembro exatamente qual foi dessas grandes que tem franquia, então nós fomos nesse lugar e compramos uma caixa, compramos um kennel novo pra Lua. Vale lembrar que tudo isso, né, a compra da caixa e tudo mais, a gente fez isso em companhia da Lua. No hotel mesmo, eles já nos informaram que a gente não poderia deixar a Lua sozinha no quarto, o que é bem compreensível. Então, nós fizemos a compra da caixa e voltamos pro hotel. E quando voltamos pro hotel foi ótimo, porque a gente conseguiu desestressar, tínhamos resolvido a questão da caixa. Outra coisa legal do hotel também é que eles têm no lado de fora uma área reservada e cercada para você estar com seu pet. Então tem brinquedos, é uma área até grande assim, então dá para o pet correr, dá para você brincar com ele, para desestressar, né? Porque a Lua já tinha passado por uma viagem, então eu brinquei bastante com ela para ela desestressar. Ali mesmo ela pôde fazer as necessidades dela. Muito legal essa área reservada só para os pets. E no dia seguinte, nós fomos tomar café da manhã. Nós tivemos que descer com a Lua, né, pro café da manhã e falamos, olha, a gente tá aqui com o cachorro, como é que a gente faz? Porque tinham várias mesas, né, várias pessoas ali transitando e nos colocaram numa mesa nesse lugar, tinha um ganchinho na parede onde a gente pôde prender a guia da Lua e assim a gente ficar despreocupada de ter que ficar segurando a guia ali enquanto a gente estava tomando café da manhã. Acho que quanto à nossa estadia no Hotel Pullman Guarulhos, só tenho a falar coisas boas, foi uma decisão muito boa que nós tomamos de dar esse descanso nesse lugar antes de seguir viagem. O Hotel Pullman Guarulhos tem um transfer, leva os hóspedes do hotel para o aeroporto. Não é um hotel que fica na entrada do aeroporto, nem dentro do aeroporto, mas é bem perto, acho que dá uns 5 minutos. Eu escolhi esse hotel porque era o hotel mais próximo ao aeroporto de Guarulhos, que era pet friendly. Em outros lugares de Guarulhos tem outros hotéis pet friendly que são mais baratos, mas a gente resolveu fazer isso porque era o hotel que ficava mais próximo e que era pet friendly, então foi a melhor escolha pra gente. Mas vocês avaliam qual é a melhor escolha para vocês. Então agora falando sobre o nosso processo de viagem no aeroporto de Guarulhos para o aeroporto de Schiphol, que era a viagem que eu tava mais nervosa, que eu tava mais ansiosa para fazer. Então, nós começamos a viagem no dia 3 de março e isso já era no dia 4 de março, no dia seguinte. Chegamos no aeroporto de Guarulhos, fomos até o balcão da KLM. Lá eu senti um preparo muito grande para uma viagem com o pet indo no porão do avião. A atendente foi super atenciosa. Eu perguntei para ela se era algo comum esse tipo de viagem, se outros cachorros faziam com frequência. E ela falou que sim, ela falou que praticamente todo dia
tinha alguém viajando com um pet nesse tipo de voo e que eu não precisava ficar preocupada, o que me deixou bem mais calma, porque lembrando, essa viagem de São Paulo para Amsterdã é uma viagem que leva 12 horas de duração no total. Então sim, a Lua ficou dentro da caixinha de transporte no porão do avião durante essas 12 horas. O pet não vai junto com as malas, então não tem perigo de mala passar para um lado e para bater na caixa do cachorro, então não se preocupa com isso. E também tem um limite de quantos pets podem ir no mesmo voo. Então também não é aquele negócio, não é um zoológico ali embaixo, né? Então, falamos com a atendente da KLM, entregamos toda a documentação, ela colou todos os adesivos necessários na caixinha da Lua. Falando sobre adesivos, eu fiz um adesivo com informações da Lua para colar na caixa de transporte dela, com a foto dela, com o nome, com o com o meu número de telefone, com o número do microchip dela, meu endereço no Brasil e meu endereço na Holanda, enfim, eu coloquei todas as informações que eu achei primordiais e eu imprimi em papel de adesivo justamente para colar na caixa direitinho. Fiz o meu check-in, fiz a minha entrega de bagagens. Se eu bem me lembro, o voo estava marcado para as 19 horas da noite. Eu cheguei com várias horas de antecedência, então toda a questão do despacho das bagagens, do check-in, a entrega de documentos da Lua eu fiz com bastante antecedência do horário do voo e eles me informaram que eu teria que entregar a Lua às 18 horas, então 1 hora antes do voo. O balcão da KLM fica no terminal de voos internacionais e bem ali perto do balcão da KLM tinha essa área onde se faz o despacho de bagagens especiais. Então, por exemplo, essa aqui é uma bagagem especial e nesse momento me informaram que teria alguém da KLM comigo. Quando chegou a hora, às 18 horas, eu me despedi da minha sogra porque ela não seguiu viagem comigo, ela foi até São Paulo para me ajudar com essas questões e ela tinha um voo de volta para Porto Alegre. Foi bem emocionante, a gente chorou bastante. Eu estava bastante ansiosa com essa questão de deixar a Lua para um voo tão longo, mas era algo que tinha que ser feito. Tem muita gente que fala até hoje, assim, sempre que eu falo que eu fiz essa viagem com a Lua, nossa, mas não é uma viagem muito grande, não foi ruim para ela ficar sozinha no porão? Eu não tinha muita opção, né? Eu tinha que trazer ela comigo. Eu fiz de tudo para a viagem ser o mais confortável possível para ela. Às 18 horas, eu fui deixar a Lua nessa parte de bagagens especiais, de despacho de bagagens especiais. Quando eu cheguei às 18 horas ali naquele lugar, eu não vi um funcionário da KLM, então eu fui até o balcão da KLM procurar alguém. Eu falei, algum de vocês, por favor, venha comigo. E foi um funcionário junto comigo. E foi bem tranquilo. É diferente do voo nacional, porque no voo nacional eu entreguei a Lua ali na frente do balcão. E nesse voo internacional, a gente tem que levar até essa parte de despacho de bagagens especiais. Então, eu deixei a Lua ali, chorei, falei um pouco com ela, falei que ia ficar tudo bem. Ela foi um amorzinho, tanto na primeira viagem, quanto nessa viagem. Ela tava bem tranquila, ela não chorou, o que me deixou mais tranquila e segui a minha viagem, né? Uma coisa legal que também me deixou mais tranquila nessa viagem é que esse voo de 12 horas foi um voo noturno. Quando eu estava no avião, eu chamei uma das comissárias e perguntei para ela sobre a chegada com o pet. Perguntei, você sabe para onde eu vou? Onde é que eu busco ela? Ela não sabia informação no momento, mas ela disse, eu vou procurar saber. E quando ela voltou com a informação de que provavelmente eu iria buscá-la no mesmo local as bagagens normais. Então, não necessariamente na esteira, mas naquele local ali é onde tem a entrega das bagagens especiais e é ali que eu poderia buscar a Lua. Acho que agora já estou entrando no segundo tópico, que é sobre o momento de chegada com a Lua, como foi esse processo de chegar no aeroporto de Schiphol e a nossa vinda até a nossa casa. Já adianto que foi muito tranquilo, tá? A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega de um voo internacional é passar pela polícia para fazer imigração. Então eu fiz isso normalmente.
mostrei o meu visto, mostrei meu passaporte, foi tudo muito tranquilo. E quando eu cheguei na parte de bagagens, eu fui até o balcão de informações e perguntei, né, onde é que eu poderia buscar a minha cachorrinha. E daí eles me mostraram que ali mesmo tem uma área, é alguma coisa falando sobre bagagens especiais. É fácil de encontrar, é só pedir essa informação a eles lá. Eu fiquei esperando ali pela Lua. Tinha do lado direito uma porta, onde tinha uma janelinha até, por onde ia chegar a Lua. Então me informaram que, ó, ela vai chegar por aquela porta ali, então você pode esperar aqui. Só para explicar a vocês a geografia do lugar, desse lugar dava para ver todas as esteiras ali do aeroporto de Schiphol. Você não vai se perder quando você for procurar o seu pet. Daí eu fiquei na frente daquela porta, fiquei ansiosa olhando pela janelinha, até que chegou alguém trazendo a caixinha da Lua. Eles não trouxeram logo para mim, a caixinha dela ficou um pouco além dessa porta ali paradinha. Então eu fiquei naquela tensão, né, naquela apreensão de vê-la logo. Mas aí eu consegui ver ela se mexendo dentro da caixinha. E nossa, o meu alívio quando eu consegui ver ela se mexendo dentro da caixinha foi... A minha única preocupação é que ela estivesse bem. Estressada, um pouco estressada, eu sabia que ela devia estar, porque quem não fica estressado num voo de 12 horas? E a situação dela ali dentro da caixinha não é muito diferente da nossa situação no assento do avião. Na verdade, eu acho que até a caixinha dela foi mais confortável para ela do que o assento do avião foi para mim. Mas logo depois, não demorou muito, uma pessoa trouxe ela até mim. Eu fui até aquele balcão de informações novamente e perguntei se eles tinham uma tesoura para que eu conseguisse abrir o lacre da caixa, e eles me forneceram uma tesoura. Eu abri e eu pude abrir ali a caixinha, dei um abraço nela, fiz um carinho. Ela estava feliz, ela estava saudável, ela estava muito bem, na verdade. Então, isso me deixou muito feliz. Nas duas vezes, ela não fez nada na caixinha, ela não fez nem cocô nem xixi. Uma coisa importante de avisar. Nas duas viagens, a única coisa que eu coloquei foi a garrafinha de água dela. Um bebedouro, como se fosse aquele bebedouro de hamster. A gente ensinou ela a tomar nesse tipo de bebedouro. A gente treinou ela com água do cozimento de frango pra instigar mais a vontade dela, e ela aprendeu a tomar nessa garrafinha. Beleza. Peguei a Lua, eu ainda estava naquela parte de bagagens, eu já tinha conseguido pegar as minhas bagagens antes. Você não vai sair direto do aeroporto. Primeiro você tem que passar pelo Customs, que é a alfândega, né? Que aí você tem que meio que declarar que você chegou com o seu pet. E também é bem tranquilo, então eu fui até ali o Customs, me avisaram, né? Você vai ali agora no Customs. Falei com uma policial. Ela me pediu os documentos da Lua, então entreguei tanto o certificado de viagem internacional quanto o laudo de anticorpos. Já que você está fazendo essa viagem, você está fazendo essa mudança grande, leve todos os documentos com você, leve cópia de todos os documentos. Não necessariamente você vai precisar, mas eu aconselho levar tudo, porque é melhor prevenir do que remediar. E também ela pediu que eu abrisse o kennel da Lua para que ela visse o microchip. Olha aí a importância do microchip. Lembrando que eu falei sobre tudo isso, sobre esses documentos, sobre o microchip, sobre vacina, sobre exame laboratorial, tudo no outro vídeo. Então, ela escaneou o microchip, viu que estava ali tudo certinho e disse, pode seguir viagem. Então, peguei a Lua, peguei minhas malas, saí ali pelo desembarque do aeroporto de Schiphol, e o Thiago já estava esperando ali a gente, então a gente pôde abraçar o Thiago, tiramos a Lua da caixinha, ela estava bem animada de sair da caixinha, e seguimos a nossa viagem. Ainda não tínhamos acabado a viagem. Se você vai direto para Amsterdã, melhor ainda para você. Mas o que a gente fez é que a gente pegou um trem ali mesmo no aeroporto de Schiphol. Na parte subterrânea, eles têm plataformas de trem. Não é metrô, é trem. Então você desce e você pega o trem. Viajamos de trem até Eindhoven, que é a cidade mais próxima aqui de onde a gente mora. E de Eindhoven nós pegamos o ônibus aqui para Valga, que é onde nós moramos. Apesar da viagem muito longa, cá estamos, chegamos aqui. Apesar de alguns estresses e de algumas preocupações durante a viagem, no todo foi uma viagem bem tranquila. Agora que eu já abordei sobre os dois primeiros tópicos que eu falei, né? O terceiro é sobre como tá a vida da Lua aqui agora. Eu posso dizer que a Lua se adaptou bem. Aqui onde nós moramos é um lugar bem residencial, então é um lugar muito bom para se criar cachorro. Muita gente tem cachorro. Uma coisa que eu fiz com umas 2 semanas que eu cheguei aqui, eu liguei para a prefeitura local para perguntar se eu tinha que fazer algum cadastro da Lua, se eu tinha que pagar alguma taxa, porque eu acho que tem algumas cidades da Holanda, dos Países Baixos, em que você tem que fazer isso.
que você tem que entrar em contato com a prefeitura para fazer um cadastro do bichinho de estimação. Talvez você tenha que pagar uma taxa. E me informaram que aqui não era necessário fazer isso. E em Eindhoven eu também percebo que o pessoal tem bastante animal de estimação, então também é um lugar bem tranquilo de se criar cachorro. Nós gostamos bastante dessa casa porque ela tem um pátio ali do lado de fora, onde a Lua tem bastante espaço para brincar, para farejar. Eu conheço pessoas aqui que moram em apartamentos e tem bichinhos de estimação, então não é um impeditivo, tá bom? É bom de sair aqui para passear com ela, eu boto vídeo direto no Instagram dela. E aqui também tem muitos parques, então se o seu cachorro gosta de correr, de brincar com outros cachorros, aqui é um lugar muito ideal para isso. Já me perguntaram também sobre lugares para deixar animal de estimação aqui. É algo que eu ainda tô tendo que lidar. Nós ainda não fizemos uma viagem, eu e Thiago juntos, que nós precisamos deixar a Lua com alguém por algum período maior, ou deixar na casa de algum conhecido, né? Então nós temos conhecidos aqui também, nós temos família, onde nós podemos deixar a Lua quando nós precisarmos. E por último, a coisa mais recente que eu fiz com a Lua foi levar ao veterinário aqui. Fizemos um ano aqui, eu pensei, bem, é bom levar ela numa vet pra fazer um check-up, pra ver se tá tudo bem. Ela tava bem, né, mas eu quis levar mesmo assim. Nós começamos a levá-la numa clínica veterinária que tem aqui próximo, que gostamos bastante. É o tipo de consulta igual no Brasil, não tem muito mistério. A única coisa diferente, agora a Lua tem um passaporte europeu. Haha, exatamente. Então ela é bem mais chique que eu. Então, na própria clínica veterinária, eu falei com eles sobre esse passaporte e eles fizeram pra gente, foi bem rapidinho, eles pegaram o passaporte, botaram nossas informações. E o passaporte europeu é importante caso você queira fazer uma viagem com seu bichinho de estimação aqui para fora dos Países Baixos. Por mais que a União Europeia, né, a União Europeia não tem essa questão de imigração e tudo mais, ainda é uma viagem internacional, então preste atenção nisso, tá? Faça o passaporte europeu e veja as vacinas direitinho com o seu veterinário. Acho que isso era tudo que eu podia informar sobre essa viagem com a Lua, sobre a nossa chegada aqui nos Países Baixos e como foi depois, como tem sido esse 1 ano e alguns meses morando aqui. E agora eu vou deixar a Lua falar um pouco sobre a experiência dela. É brincadeirinha, é brincadeirinha. Muito obrigada pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você, fique mais tranquilo ou mais tranquila. Como eu expliquei ao decorrer desse vídeo e do outro também, é algo que com paciência e organização vai dar certo no final. Então eu desejo muita sorte para vocês e sejam bem-vindos aos Países Baixos. Tanto vocês quanto os seus bichinhos de estimação, seja gato, cachorro, periquito, papagaio, iguana, enfim, nós desejamos boas-vindas. Então, um beijão e até a próxima. Tchau! Oi, gente, a Lua tá bem. Estamos esperando ali o Thiago comprar o ticket do trem. Mas ela, olha como ela tá bem. Ela foi muito corajosa, gente, olha. Olha que linda. E deu tudo certo, deu tudo certo. Bebê, olha a carinha dela olhando o Thiago. Chorou tanto quando viu ele. Eba! Bebê Lua. Fez viagem internacional. Uhul!